Olá, a graça e a paz de Cristo Jesus seja com todos os nossos amados irmãos e amigos que nos veem por este canal ou nos viram durante todo este trimestre. Não é? Todo este trimestre nós estivemos aqui abordando a lição deste trimestre que falamos sobre a lei, os 10 mandamentos do Decálogo, valores divinos para uma sociedade em constante mudança. E por fim, chegamos ao encerramento, a 13ª lição. O versículo para o texto áureo está em Romanos capítulo 3 e o versículo 31, que diz: anulamos, pois, a lei pela fé? De maneira nenhuma, antes estabelecemos a lei. Ora, nós queremos ressaltar o fato de que Jesus definiu de maneira clara a relação entre o Antigo e o Novo Testamento, entre a lei e o Evangelho. Jesus é quem fez isso, não é? Claramente. Jesus nasceu sob a lei. Jesus viveu de forma que honrava a lei. Todos nós sabemos disso. Ainda que os seus acusadores sempre procuravam brechas na conduta de Cristo para acusá-lo de subversão à lei, não é? Mas na verdade nós sabemos que ele veio cumprir toda a lei. Mateus capítulo 5 e o versículo 17 diz muito bem isso. Mateus 5, 17 diz: não cuideis que vim destruir a lei ou os profetas. Não vim abrogar, mas cumprir. Ora, o próprio Cristo está dizendo que veio para cumprir. O Antigo Testamento tem uma revelação que é parcial. Em Cristo, na verdade, nós encontramos toda a realidade da lei. Então, nós temos no Novo Testamento a realidade do cumprimento daquilo que era um anúncio do Antigo Testamento. Ou seja, Cristo é quem é a realidade de tudo que era prefigurado no Antigo Testamento. Na lei cerimonial, não é? Na lei civil. Hoje nós ainda temos a lei civil para a boa ordem da sociedade. E nós encontramos então em Cristo a realidade de todas as coisas. Ou seja, o Novo Testamento dizendo que o fim da lei é Cristo, não o fim, a finalização da lei, mas o objetivo da lei é Cristo. Por quê? Porque a lei veio para nos mostrar essas coisas. A lei veio para nos mostrar essas questões. Por exemplo, nós lemos Gálatas, capítulo de número 2 e o versículo 17, Gálatas 2,17, que diz o seguinte: pois, se nós que procuramos ser justificados em Cristo, nós mesmos também somos achados pecadores, é porventura Cristo ministro do pecado? De maneira nenhuma. Não é? É o que ele quis dizer no 17. No 16, sabemos que o homem não é justificado pelas obras da lei, mas pela fé em Jesus Cristo. Temos também crido em Jesus Cristo, para sermos justificados pela fé de Cristo e não pelas obras da lei, porquanto pelas obras da lei nenhuma carne será justificada. Ora, então nós temos aqui no Novo Testamento o culminar da lei em Cristo, na justiça de Cristo. Nós entendemos isso pela doutrina do sola fides, da Reforma Protestante, tanto defendida por Lutero e por tantos outros. Inclusive eu estou estudando o assunto, o Declarado Inocente de James Buchanan e Justificados pela Fé Somente, da editora Cultura Cristã, que tem Joel Bick, John Armstrong, Joe Gaffner, John MacArthur, Sproul, e ela foi organizada por Don Kistler. São livros que estão falando justamente sobre isso, da justiça que está em Cristo. Cristo cumpre a lei.
Cristo se satisfaz a justiça, a exigência da justiça da lei. Se nós lermos Lucas 18, do 9 ao 14, nós vamos entender isso. Lucas 18, do 9 ao 14, que diz que um fariseu, né, chegou ao templo para orar e, por fim, tem lá um publicano, né? Ambos vão orar no templo e há uma diferenciação entre a oração de ambos. O fariseu quer se justificar a si mesmo, conforme está em Romanos capítulo 10. Romanos capítulo de número 10 é o que aconteceu. Romanos capítulo de número 10. O que diz? Versículo 3, Romanos 10, 3. Porque não conhecendo a justiça de Deus, procurando estabelecer a sua própria justiça, não se sujeitaram à justiça de Deus. Ora, o judeu, não conhecendo a justiça de Deus, que é pela fé, tentou estabelecer a sua própria justiça, ou seja, tenta se auto-justificar. Então a lei apenas tem o dever de me fazer conhecedor de quem sou, de que sou pecador. Não consigo obter justiça pela lei, porque a justiça da lei é altíssima. É a justiça da lei divina, não é? E o homem é pecador, nascido, vendido para o pecado. Então, não tem como o homem se justificar pela lei. Nós não anulamos a lei, nós confirmamos a lei, que realmente ela é boa, ela mostra para nós que somos pecadores e que nunca poderemos nos tornar justos pela lei. O grande enredo de toda a Bíblia, toda a formulação de tudo isso, a grandeza disso tudo, é que toda a realidade está em Cristo, no Filho de Deus, que morre e na sua morte cumpre-se toda essa lei cerimonial, e ele então, ao ressurgir, traz justificação a todo aquele que crer na obra dele. Então agora a nossa justiça vem pela fé em Cristo Jesus, que cumpriu toda a lei. Nós não anulamos a lei, nós concordamos com a lei, nós correspondemos com a lei quando lançamos em Cristo a nossa fé, para crermos na justiça do Filho de Deus. Nossa salvação se dá porque cremos na justiça do Filho. E vivemos agora não a partir da lei, voltando aos velhos rudimentos, nós vivemos a partir da justiça do Filho, por amor ao Filho, nós agora também, justificados pela fé, nós praticamos as obras. Então há uma diferença. Na oração entre o publicano e o fariseu, o texto diz que o publicano desceu justificado para a sua casa e não aquele. Porque qualquer que a si mesmo se exalta será humilhado, e qualquer que a si mesmo se humilha será exaltado. O papel da lei é mostrar o homem como ele é em verdade, pecador humilhado. E todo aquele que aceita o testemunho da lei, esse entra no caminho da justificação. No reconhecimento do que a lei diz acerca de mim, de si mesmo, nós reconhecemos e arrependemos-nos das nossas obras, porque a lei nos mostra quem somos, um arrependimento vem em nós por sabermos quem somos e não conseguimos mudar isso, então nós nos curvamos perante o Filho de Deus, aceitando o seu testemunho, de que a justiça dele é a única que é perfeita. Ora, nós temos Mateus capítulo 5 e o versículo de número 48 que diz: Sede vós, pois, perfeitos, como é perfeito o vosso Pai que está no céu. Ora, o próprio Cristo está dizendo sobre perfeição, equiparada à perfeição do Pai que está no céu. Vejamos a qualidade da justiça que o Filho fala. De uma justiça que deve exceder
a dos escribas e dos fariseus, conforme está em Mateus 5, 20. Olha aqui o 20. Porque vos digo que se a vossa justiça não exceder a dos escribas e fariseus, de modo nenhum entrareis no reino do céu. No mesmo capítulo ele está dizendo. Se a nossa justiça tem que exceder a do escriba e fariseu, porque o próprio Cristo está dizendo que nós temos que ser perfeitos como é o Pai que está no céu, e não como qualquer escriba e fariseu, e eles se jactavam do cumprimento da lei, não é? Por mais que Jesus exortou alguns deles que cumpriam uma parte e omitiam a outra, não é? A lei deve ser cumprida no seu todo, e maldito todo aquele que não cumprir a lei, e quem cumpre uma lei está obrigado a cumprir toda a lei. Então tem um complexo, um conjunto de coisas relacionadas a isso. E o Cristo diz que nós devemos superar aos escribas e os fariseus, observadores da lei, não é? Ele mesmo diz que esta mesma lei não ficará sem um iot do hebraico, não é? E tem uma palavra no grego que aparece lá, que é traduzida para nós como o tio, não é? Mas eu não estou encontrando aqui agora, nem o iot do hebraico e nem o tio que foi traduzido sem que se cumpra, ou seja, a palavra keraia do grego. Nem o iot no hebraico, nem o keraia no grego, que é um complemento, são traços que mudam entre um H e um R no hebraico. Jesus disse que não ficará nada sem se cumprir. O que ele está dizendo para nós? Olha, hoje nós temos um problema na lei que é a interpretação da lei. Não é? Nós temos leis, porém a interpretação deixa um cidadão acusado do mensalão fora da cadeia e o pai de família que roubou o leite para o filho que estava com fome continua preso. Os advogados diferentes de ambos os casos interpretam a lei para o juiz e conseguem fazer que isso tudo aconteça. Jesus está dizendo que não é assim, que não ficará nem um iot e nem uma keraia do grego sem que se cumpra. Independente se os homens estão interpretando ela errado ou não, vai cumprir toda a lei. E nós entendemos então que já que Jesus está pedindo a nós para sermos perfeitos como é perfeito o nosso Pai que está no céu, como nós vamos alcançar essa perfeição? Como vamos exceder os escribas e fariseus? Não tem outra forma, se não for porque o próprio Paulo, em Filipenses capítulo 3, versículos 5 e 6, Filipenses 3, 5 e 6, ele diz: circuncidado o 8º dia, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus, segundo a lei fui fariseu, segundo o zelo perseguidor da igreja, segundo a justiça que há na lei, irrepreensível. Olha os padrões. Devo exceder os escribas e os fariseus, devo ser perfeito como o Pai que está no céu. Paulo diz que foi irrepreensível. Irrepreensível quanto à justiça que há na lei. Então, entendemos que é um padrão muito elevado. Porém, quando nós lemos o Apocalipse, capítulo 7, e o versículos 9, 13 e 14, vejamos, 7 de Apocalipse, versículos 9, 13 e 14. Depois destas coisas, olhei, eis aqui uma multidão, a qual ninguém podia contar, a todas as nações, tribos, povos, línguas, que estavam diante do trono e perante o Cordeiro, trajando vestes brancas com palmas nas suas mãos. Olha aí. 13. E um dos anciãos me falou, dizendo: estes que estão vestidos de vestes brancas, quem são e de onde vieram? E eu lhes disse: Senhor, tu sabes. E ele disse-me: estes são os que vieram da grande tribulação, lavaram suas vestes e branquearam no sangue do Cordeiro. Como é que alguém torna branco algo num sangue que é vermelho? Então temos aí uma interpretação do branquear das vestes pelo sangue do Cordeiro. Pulamos ao capítulo 19 de Revelações, ou Apocalipse, 19 do 5 ao 8, que diz:
E saiu uma voz do trono que dizia: louvai ao nosso Deus, vós todos os seus servos e vós que o temeis, tanto pequenos como grandes. E ouvi como que a voz de uma grande multidão, que como que a voz de muitas águas, e como que a voz de grandes trovões, que dizia: aleluia! Pois já o Senhor Deus Todo-Poderoso reina, louvado seja o nome do Senhor. Regozijemo-nos e alegremo-nos e damos-lhe glória, porque vindas são as bodas do Cordeiro, e já a sua esposa se aprontou. Ora, no meio de toda essa glória, há uma declaração que a noiva se aprontou. E o 8, e foi-lhe dado que vestisse de linho fino, puro e resplandecente, porque o linho fino são as justiças dos santos. As aparições, como falamos na lição de Daniel, do homem vestido de linho fino, né? É o homem vestido de total justiça. A interpretação disso é porque no templo que é falado lá em Ezequiel, o sacerdote não pode vestir roupa que lhe traga suor. Deus não aceita o homem com seu suor lá dentro do templo, do santuário, do santíssimo lugar. Deus não aceita o suor humano. Por quê? Porque a obra é dele, ele não quer obra de justiça humana. O Senhor Deus quer vestido de linho, calção de linho no sacerdote, para que este repouse sobre a justiça de outro. Então não pode haver suor na hora de adentrar o santuário, porque Deus rejeita. O primeiro homem foi condenado a comer do suor do seu rosto, da obra, da força humana. Agora, para a salvação não tem mérito humano nenhum. O homem não tem participação, não tem esforço humano. Louvado seja Deus, ele não pode suar. E o homem que veste linho fino é o próprio Cristo, vestido em toda a sua justiça, que faz as obras segundo o Pai, está no propósito eterno e soberano do eterno Deus, na Trindade, numa cooperação, não é? No que tange a Adão, no transcorrer da história, no envio de Cristo, a igreja, por fim a obra do Espírito Santo agora no final como consolador que nos convence do pecado, da justiça e do juízo, uma obra santa, trinitária, louvado seja Deus. E agora nós entendemos pelo Apocalipse que a noiva veste a vestidura que lhe é dada, não a sua, mas a de outro, louvado seja Deus. A igreja do arrebatamento é uma igreja que não confia na sua própria justiça, não se vale de méritos, não está no âmbito da meritocracia. É uma igreja que se vale dos méritos do Cordeiro, da justiça do Filho de Deus, confia nessa justiça, depõe-se de suas coroas, mas agarra-se à vestimenta do Filho, da justiça do Cordeiro, porque o vestido de linho veio dele, nós recebemos dele. Justificados, pois, pela fé, temos paz com Deus e adentramos a este grande banquete das bodas do Cordeiro, louvado seja Deus. Então é uma obra gloriosa do Senhor Deus. Não pode ser obra humana, não pode ser obra minha. É uma mistura que, infelizmente, o paganismo do catolicismo católico pagão ainda está permeando as mentes nossas, inclusive de nós pentecostais, que por ora cremos na suficiência de Cristo e de sua obra, mas por ora misturamos com as nossas obras e não sabemos a que pé está tudo isso e vivemos uma vida infrutífera, onde nós não sabemos sequer o que é que nós queremos com a igreja. Cristãos que estão há anos entre nós não sabem nem por que Paulo escreveu suas cartas, nunca leu Romanos, não sabe o que é Gálatas, não sabe sequer explicar por que crê. Nós vivemos numa condição difícil, meus irmãos,
Mas aqui está a palavra dizendo para nós que nós seremos vestidos com um vestido que não é o nosso, que é o de Cristo Jesus, louvado seja o nome do Senhor. A lei, meus irmãos, não é revogada, ela é confirmada, mostrando para todos nós, não adianta, desista, meu irmão, desista, minha irmã, de ficar tentando se tornar justo por coisas que você faz ou deixa de fazer para Deus. Você só poderá ser justificado no momento e no dia em que você aceitar a justiça do Filho de Deus, pensar sobre esse assunto, mergulhar na graça do Todo-Poderoso e glorificá-lo com as mãos levantadas para cima, dizendo: Senhor, quão glorioso é o teu propósito de convergir em Cristo todas as coisas, as que estão em cima no céu e as embaixo da terra. Louvado seja o nome do Todo-Poderoso. Quando nós aceitarmos a gloriosa obra do Senhor que fez o céu e a terra em Cristo Jesus, então, meus irmãos, nós começamos a entrar no reino de Deus. O reino dos céus é uma obra que é feita somente por Ele, porque a salvação pertence a Jeová. Nós participamos neste negócio com o nosso pecado. A lei diz que somos pecadores, Romanos 3:23, todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Nenhum de nós podemos nos apresentar a Ele com qualquer obra. Alguém pode dizer: meu irmão, mas nós precisamos apresentar a Ele com almas, como diz o hino. E eu quero lhe dizer em nome de Jesus, meu filho, não confunda a obra da salvação com a obra posterior à salvação. A lei diz para nós que não podemos nos salvar por mérito nenhum. Mas o Evangelho diz para nós que Cristo cumpriu a lei, e agora em Cristo nós somos novas criaturas. Efésios capítulo 2 diz que nós então fazemos obras que de antemão foram preparadas para que andássemos nelas. Ou seja, a partir da justiça de Cristo agora, justificados pela fé, eu tenho paz com Deus. E nessa paz que eu tenho com Deus, então agora eu sou uma nova criatura que atuo pela justiça de Cristo. E vivo pela justiça de Cristo, respiro a justiça de Cristo. Eu agora não tenho mais participação com as obras infrutuosas das trevas. Eu agora abomino todo tipo de obra que é contrária a Cristo e a sua santidade. Eu amo o meu próximo, porque eu estou justificado com o meu Senhor Jesus. Não podemos inverter os valores. A lei veio até Cristo, e agora nós não invalidamos a lei, nós cumprimos a lei em Cristo Jesus. Mas não vivemos por causa da lei. Nós não estamos observando leis para não matar, não prostituir, não cobiçar, não adulterar, não dar falso testemunho. Não, nós não estamos olhando leis para saber qual estamos cumprindo ou não. Nós estamos amando o Senhor que nos amou primeiro. Por amor a esse Senhor, nós então cumprimos a lei. Por amor ao Senhor Jesus, nós deixamos de cobiçar. Pela satisfação que temos em Cristo Jesus, nós não cobiçamos o alheio. Por amor a Cristo Jesus, amamos nossas famílias. Por amor a Cristo Jesus, que um dia se entregou na cruz por nós, nós não queremos nenhum tipo de conluio, conchavo com assassinos. Nós sequer pensamos na possibilidade antes, trabalhamos para que haja vida, pregamos em presídios, pregamos em FEBEMs, pregamos nas praças. Por quê? Porque nós não queremos a morte, nós amamos a vida, estamos o tempo todo anunciando para o Brasil: olha, Jesus é o caminho, a verdade e a vida, e ninguém pode ir ao Pai senão por Ele, dizendo com isso que queremos que as pessoas não morram, mas que tenham vida em Cristo Jesus. Por amor a Cristo, nós cumprimos a lei, sem ficarmos observando ela. O Novo Testamento não invalida. A igreja não invalida a lei. A igreja cumpre a lei que está em Cristo Jesus. Nós vivemos por causa de Cristo. Por causa de Cristo, nós entramos no descanso prometido, o nosso Shabá. Nós assumimos o Shabá, que é Cristo, o nosso descanso das obras da carne para a tentativa da salvação. Cristo é o descanso de toda essa tentativa milenar humana de ser justo diante de Deus. Hebreus capítulo 4.
Cristo é o nosso descanso, onde então nós entramos e descansamos, repousamos deste suor que tentávamos apresentar ao Senhor Deus, a obra da meritocracia. Toda a nossa justiça vem de Cristo, que cumpriu toda a lei. Nós amamos o Senhor e respeitamos a lei, porque a lei serve para os infiéis. Quem está em Cristo não teme a lei. Aqueles que estão no erro, esses têm medo. Os que têm medo do inferno são aqueles que não conseguem amar o céu, não o contrário. Os que não conseguem amar a Deus e a seu Filho Jesus que enviou é que estão com medo do inferno e vivem diariamente tentando expurgar seus próprios pecados, seus próprios erros. Mas nós confiamos nos méritos e na obra gloriosa de Cristo Jesus. Próxima semana, Lucas. Lucas é um grande homem, ou um homem de um grande Deus, melhor ratificarmos aqui, que estudaremos no próximo trimestre, se o Senhor Deus nos permitir. Nós estamos estudando, comentaristas, lendo alguns puritanos e alguns homens que escreveram acerca dele, e se o Senhor Deus permitir, então na próxima aula começamos aí a introdução de Lucas. Não perca, venha conosco. Nós queremos que a Igreja de Deus seja edificada, e edificada da forma correta, que é através da Palavra de Deus. Que Deus em Cristo te abençoe, um ótimo domingo, uma ótima aula, em nome do Senhor Jesus. Amém. Deus abençoe.